Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Pessoal, primeiro, desejar a todos um Feliz Natal, que tenhamos muita saúde. Pessoal, que vocês tenham aí um excelente Natal com a família de vocês, que todos tenham muita saúde para todos, boas festas, realizações, conquistas, prosperidades. Muito obrigado por essa força de todos vocês, um forte abraço e muito obrigado pela confiança e nessa ajuda direta aí da galera do grupo de membros também. Então, aos inscritos, os torcedores, aos não inscritos também, todos muito obrigado aí por essa moral e muita saúde para todos nós. Tamo junto. Vamos trazer um boletim informativo, esse boletim de Natal, Esse plantão Natal, boletim informativo. Amanhã começa a temporada pro Flamengo, você sabe disso, Dia 26 de dezembro é a apresentação do elenco do Flamengo. Então, oficialmente, a temporada 2023 começa amanhã com a apresentação dos jogadores. Vitor Pereira estará amanhã no Flamengo? Não. O Vitor Pereira é o famoso, só ano que vem. Na primeira semana agora de janeiro, de 2023 é onde ele pode se apresentar. O elenco já se apresenta amanhã, no próximo dia 26. O que vai ser feito é estabelecido, condicionamento físico. É onde já se começa a preparação física, o que é fundamental, nesse início, de integração aí do elenco, essa preparação física. Então agora é a preparação física. Eles vão queimar as calorias da ceia de Natal. Vamos trazer sobre algumas informações sobre contratação, renovação, saída de jogador, vamos trazer esse boletim informativo pra vocês. Começando pelo Gerson. Pô, Willi, então o Gerson tá ganhando, o Flamengo tá ganhando a disputa com o Gerson? Que disputa? Tem como você disputar alguma coisa sozinho? Você não tem que disputar, o Flamengo não tem que disputar nada com o Gerson, porque não tem quem dispute. O que acontece é o seguinte, a gente já trouxe os bastidores, o Flamengo e o Gerson já estavam acertados, questões salariais, tudo certo. Com o Olympique de Marseille já havia, certos sinalizações que iria dar certo. Contudo, o pai do Gerson, que aí quando ele responde à imprensa, ele dá... Oficialmente, ele acaba respondendo pelo Gerson, mas ele acaba respondendo como pai do Gerson, mas ele é empresário do Gerson, Ele se posiciona como pai, mas ele também é empresário. E no mundo do futebol, essa questão de empresário que fala muito, que não sei o quê, dá declarações já assertivas, que não, é isso aqui, não pode, não sei o quê... Pega muito mal, o Olympique de Marseille não gostou, essa fanfarronice, em aspas. Então por isso o Olympique de Marseille até falou, não, peraí, então ele vai ver que não tá nada certo, eu vou aqui tentar oferecer e tal. Mas ó, parece que o Olympique de Marseille vai tendo dificuldades. Então ele vai colocando ali o Flamengo em stand-by. Em nenhum momento o Gerson foi descartado essa possibilidade de não ir pro Flamengo. Agora, é claro que o Olympique de Marseille não tinha prioridade com o Flamengo. Ele preferia só pra tentar, famoso, dar um banho de água fria, nessa fanfarronice. Nós já havíamos falado sobre os bastidores e parece que o Olympique vai tendo dificuldades e tem o Flamengo ali como carta, na manga, porque sabe, é o trunfo, Porque sabe que o Flamengo quer o Gerson quer o Flamengo. Então, se as coisas não conseguirem se ajustar do Olympique de Marseille para uma outra praça no futebol, sobretudo ali na Europa, ele chega pro Flamengo, entendeu? Então é aguardar. Aguardar que também vem para esse sim, reforço, que é o goleiro Rossi, O Flamengo já ali enviou a documentação, já tá tudo ali praticamente certo com o Rossi. Para que não se concretize isso, deveria surgir até então, nesse curtíssimo prazo, uma proposta para assinar e aí paga de multa para rasgar esse contrato com o Flamengo, mas o Flamengo já tem esse acordo com o Rossi, não é nem com o Boca Juniors. O que o Flamengo vai tentar, inclusive fazer uma compensação financeira para tentar tê-lo, o atleta, o quanto antes, é pagar ali uma compensação, mas ao que tudo indica, porque a situação de Rossi e Boca Juniors é um tanto que conflituosa, ficou muito conflituosa nos últimos meses, sobretudo com o empresário, com o agente do Rossi. Muito importante, o jogador ter, nesse planejamento de carreira, saber com quem está representando, É mais um caso, Não é o pai do Rossi, mas é mais um caso que há um contato ali meio conflituoso entre a direção, entre o Riquelme, por exemplo, diretores do Boca Juniors, com o agente do Rossi, que deu uma certa desgastada. Nós já havíamos falado sobre o Rossi ia renovar o seu contrato com o Boca Juniors, teve alguns problemas, alguns atritos, o agente dele havia decretado, não, ele não joga mais, e isso não pegou muito bem, pegou mal nessa negociação e acabou, que o Rossi aí não vai renovar, ele já pode assinar um pré-contrato, já tá tudo ali pré-estabelecido com o Flamengo, possivelmente na metade do ano de 2023, o Rossi então chega ao Flamengo, tempo suficiente, ele vai ter ali um tempo para tentar se adaptar, é um novo estilo e tal. O pessoal fala muito sobre o que o Vitor Pereira pede, sobre o jogo com os pés dos goleiros. O
que vira, né? Acaba virando uma ferramenta interessante ali pro jogo. Nada demais, né? Ele não é um treinador que a gente vê, inclusive acompanhando no Porto, na sua principal equipe. Nada assim muito... Ah, não, goleiro com os pés... Claro, o goleiro precisa ter uma organização mínima. Inclusive falamos sobre o Hugo, né, Neca, né? Com o jogo com os pés, vou deixar o link aqui pra vocês. Que é importante, como várias etapas. Mas não é fundamental, assim. Ah, ele precisa de uma questão primária. Não. É um complemento, sobretudo para mexer o bloco. Nós até usamos o exemplo do Hugo, dessa deficiência dele. E o Rossi é isso, né? Ele tem uma boa reposição de bola ali com os pés. Pode ser que ele se adaptando seja um goleiro importante, revezando com o Santos. Aí vai passar muito pela comissão, muito difícil a gente acabar falando alguma coisa. Douglas Costa, outro nome, esse que é de um desejo, né, particular de diretores do Flamengo. E sim, o Flamengo, né, acabou se reunindo ali com o Douglas Costa. O Douglas Costa vê uma boa possibilidade de voltar ao Brasil, ele que hoje está no futebol dos Estados Unidos, na Major League Soccer, e aí o Flamengo acaba entrando na rota, né? O Flamengo que não estava na rota do Douglas Costa há cerca de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, mas agora as coisas mudaram, né? Agora o Douglas Costa não trata mais como deboche o Flamengo, que na época havia tratado. Se você não viu ainda, deixar o link aqui, nós falamos sobre o Douglas Costa, falamos sobre esse capítulo, né? Porque às vezes tem que relembrar a memória do torcedor, de algumas pessoas ela acaba sendo um pouco fraca, seletiva, digamos assim. O passado olha algumas coisas lá atrás, mas algumas coisas acabam passando, enfim. Falamos sobre o Douglas Costa, e como é um desejo particular de algumas das pessoas dentro do Flamengo, pessoas que têm poder, então possivelmente vai tentar fazer com que o Douglas Costa vá pro Flamengo. E agora já falam até que o Vitor Pereira havia pedido. Uma enorme mentira, tá certo? Mas a gente vai acompanhando aí o Douglas Costa, existe essa possibilidade. Possibilidade de saída também de Matheus França, né? Como a roda do Flamengo, como ela gira, né? Ela gira desta forma, vai tentando, né, vender ali os seus ativos mais jovens, tentando estabelecer um dinheiro com ele, aí contrata com os medalhões mais velhos, tal, e a roda assim vai girando. O Matheus França, né, que passa por essa transição meio que forçada, né, do Flamengo, que não é uma transição bem pavimentada, e aí existem alguns percalços que são natural, né? É natural. Aí joga o Matheus França, como jogava com o Dorival Júnior, de um falso 9, que não era nem a dele, mas ele conseguia fazer gol, então isso chancelava, né, a escolha. Ele era um meia, né, cara, trabalhou assim, passou grande parte no Sub-17, no Sub-20, jogando como meia, fazendo várias funções no meio de campo, atuando também pelo lado direito, atuando também pelo lado esquerdo, mas não como um centroavante, né, como muitas vezes o Dorival acabava colocando. Mesmo assim, ele em alguns momentos conseguia fazer gol, não jogava bem, mas fazia gol, então isso acaba chancelando, né, dentro daquele imaginário popular, e ele vai conseguindo minutos, foi conseguindo ali um certo destaque. Com o Vitor Pereira é muito precoce nós imaginarmos como ele iria ser utilizado, né, mas ele é um meio-campista. Talvez se o Vitor Pereira, ele numa conversa, né, se ele conseguisse abrir o jogo ali, dizer onde ele prefere jogar e tal, mas tá ali com o Matheus França, talvez estão sendo negociado ali pro futebol europeu. Futebol europeu que seria o sonho do Flamengo em conseguir despachar ali o Hugo, né? O Hugo Souza, o goleiro, ele que teve uma proposta, o Flamengo recebeu uma proposta do futebol japonês por ele, o Flamengo recusou essa proposta de empréstimo, não vê como interessante para o desenvolvimento do jogador indo para o Vissel Kobe, clube japonês, e gostaria que ele fosse então para a Europa, porque inclusive o Flamengo já teve consultas, a gente tem que saber separar o que é consulta do que é proposta. Consultas há um período atrás do futebol português e do futebol holandês sobre o Hugo, mas ficou unicamente no campo da consulta, não teve nenhuma proposta na mesa, o interesse. Interesse este que o Hugo, inclusive, tem de respirar novos ares, de sair do Flamengo, para nem que seja ser emprestado, para depois ele retorna, supostamente, tendo um pouco mais de bagagem, tendo se desenvolvido. Muita coisa ainda vai acontecer nessa primeira semana, agora de janeiro, alguns contratos ainda sendo concretizados, alguns jogadores chegando mais próximo, outros saindo, empréstimo, tem muita coisa para acontecer. Fato que amanhã, então, a apresentação do elenco no Ninho, a temporada de 2023 começa amanhã. Um forte abraço a todos vocês, se cuidem, boas festas, tamo junto, um abraço, tchau, tchau.